Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez os curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Antes do início da pregação, eu quero pedir hoje 2 coisas muito importantes para vocês. Primeiro, não esqueçam todos os dias de nas suas orações colocar essa missão, esse projeto de evangelização nas mãos do Senhor. Segundo, não deixe de compartilhar diariamente essa pregação. Tanto o Facebook como o YouTube estão barrando todos os dias o meu envio da pregação para muitas pessoas. Então eu conto com vocês, não deixem de compartilhar, para que a palavra de Deus possa chegar no coração de todos que precisam. E que desde já o Senhor possa abençoar ricamente a vida, a família, os sonhos e os projetos de todos vocês. O Evangelho de hoje vai trazer para nós, cristãos, batizados, um grande ensinamento. O mestre da lei, ele vai chegar e fazer uma pergunta a Jesus com o propósito de colocá-lo em dificuldade. E a pergunta era essa: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus então vai levar aquele mestre da lei, que era conhecedor da lei, para responder na lei. E na lei de Moisés estava escrito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força, sua inteligência, e ama seu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou: Então faz isso. E você fazendo isso, você vai ter em herança a vida eterna. Mas aquele homem não se contentou
Ele queria achar uma forma de colocar Jesus em dificuldade. E ele então faz a pergunta: quem é o meu próximo? Então, a lei falava de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para responder quem é o próximo, Jesus contou uma parábola maravilhosa. Ele vai dizer de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e esse homem caiu nas mãos dos assaltantes. Ele foi muito machucado, ele foi humilhado por aqueles assaltantes que bateram muito nele e deixaram ele quase morto. E Jesus vai dizer então de 3 personagens que passaram e viram aquele homem. E esses 3 personagens, eles representam aquilo que muitas vezes nós somos e aquilo que o Senhor deseja que nós possamos ser para o outro, para o próximo. E o primeiro exemplo, Jesus vai falar que passou por ali um sacerdote, e quando ele viu aquele homem, ele não parou, ele seguiu adiante. E aquele sacerdote, ele representa todos nós cristãos. Aquele sacerdote devia ter parado. Aquele sacerdote devia ter colocado em prática aquilo que com certeza ele ensinava todos os dias no templo para as pessoas. Esse mandamento, esses 2 mandamentos, de amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse sacerdote, ele representa sim todos nós, que muitas vezes, irmãos e irmãs, nós temos a palavra de Deus na nossa boca e muitas vezes nós não temos a palavra de Deus no nosso coração. Porque quantas vezes nós falamos de Deus para os outros, quantas vezes nós cantamos o amor de Deus, mas quando é para nós colocarmos essa palavra em prática, nós sentimos uma grande dificuldade. Às vezes, aquele sacerdote poderia estar com pressa, porque ele tinha que servir no templo, ele tinha que fazer alguma coisa para Deus, e ele então passa adiante por causa da pressa. Mas naquele momento, a prioridade deveria ser estender a mão para o seu próximo e deixar as outras obrigações de lado. E o segundo é um levita. Os levitas eram aqueles que tinham a missão, nós vamos entender isso hoje na nossa vida, de músicos. Os levitas, eles serviam no templo do Senhor com a canção, com os instrumentos. Então eles tinham essa missão muito importante do louvor, da adoração, de trazer a canção para exaltar o nome do Senhor no templo. Então esse levita, que servia ao Senhor no templo, que usava os seus dons para louvar o Senhor, ele, quando viu aquele homem também, ele não parou para ajudá-lo. Ele seguiu adiante. E esse levita também, ele tem muito a ver com a nossa vida. Porque o verdadeiro louvor, irmãos e irmãs, ele tem que passar por colocarmos em prática o amor ao próximo. Então, quando nós louvamos a Deus, nós temos que ter também o nosso olhar para o irmão. Esse levita, ele representa cada um de nós. Quando lá na igreja nós louvamos, quando lá na igreja nós nos emocionamos, quando lá na igreja nós sabemos todos os cânticos de cor, não somente aqueles que exercem na igreja o ministério da música, mas todos nós que gostamos de louvar a Deus com a nossa vida, com as nossas palavras. Então esse levita, ele representa todos nós que lá na igreja louvamos a Deus, mas que quando nós olhamos para o nosso próximo,
nós não conseguimos ainda louvar a Deus através da vida do nosso próximo. Às vezes também, esse levita poderia estar com pressa, porque ele tinha que servir no templo. Mas Jesus estava ensinando que o serviço no templo, que o serviço do sacerdote, que a missão de servir lá no templo, ela só teria sentido se, mesmo que eles atrasassem, eles socorressem aquele homem e amassem aquele próximo como a eles mesmos. Porque se eles estivessem naquela situação, eles iriam clamar misericórdia para que alguém pudesse olhar para eles e pudesse ajudá-los naquele momento difícil. E o terceiro exemplo é justamente de um samaritano. Nós meditamos muito e o encontro de Jesus com a samaritana é que vai dar para a gente uma noção exata que os samaritanos, eles eram considerados indignos, eram considerados pecadores, eles eram rejeitados pelos judeus, mas é justamente aquele que é rejeitado, aquele que era considerado indigno de Deus, é justamente esse que, quando olha e vê a situação daquele homem que estava quase morto, ele sente compaixão. E aí ele para tudo que ele estava fazendo, ele deixa para depois aquilo que ele iria fazer, e ele faz o que era mais importante naquele momento, porque aquele homem sente compaixão. Aquele samaritano se coloca no lugar daquele que estava sofrendo, e ele sente compaixão. Então ele se aproxima daquele homem, ele faz os primeiros curativos naquele homem, ele tenta amenizar a dor daquele homem. Mas ele não se contenta com isso. Ele coloca aquele homem em cima do seu animal e leva aquele homem para o lugar onde ele poderia ser cuidado, onde as suas feridas pudessem ser cuidadas. Aquele samaritano, então, ele deixa aquele homem naquela hospedaria, naquela pensão, e ele dá um dinheiro para que o dono daquela pensão pudesse cuidar daquele homem, e ainda disse: se faltar alguma coisa quando eu voltar, eu pago o que você tiver gasto a mais. Jesus então finaliza perguntando: qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aquele mestre da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus fala então: se você quer o reino dos céus, faze isso e faz a mesma coisa. Aqui está, meu irmão e minha irmã, a grande lição do Senhor para cada um de nós. A igreja somos nós. E nós demonstramos ser igreja não dentro do templo, porque lá é muito fácil. Nós demonstramos se nós somos cristãos de verdade. Nós demonstramos se o Senhor realmente está trabalhando no nosso coração, quando nós amamos literalmente o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o próximo é aquele que está precisando imediatamente da nossa ajuda. É aquele que está precisando imediatamente que possamos estender a mão para ele e que possamos ajudá-lo na sua necessidade. O Senhor está dizendo, como ele disse para aquele mestre da lei: vai então e faz isso. Vai então e ama o seu próximo. Vai então e viva a verdade da palavra. Viva a verdade desse ensinamento. Porque o próximo não é aquele que nós queremos que seja o nosso próximo. Mas o próximo é aquele que o Senhor coloca no nosso caminho para nós demonstrarmos
o amor de Deus para aquela pessoa. E Jesus foi além e ele disse que nós devemos ser o próximo daquele que precisa. Nós devemos testemunhar o amor do Senhor fora do templo. Nós devemos, durante todo o nosso dia, procurar viver a verdade da palavra que nós aprendemos na igreja, que nós aprendemos lá no templo. Isso é tão sério, meus irmãos e minhas irmãs, que mostra que se nós ouvirmos, se nós soubermos tudo de cor na igreja, todas as orações decoradas, mas se não vivermos a palavra de Deus, se não vivermos essa verdade de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós vamos estar nos enganando. E amar o próximo como a nós mesmos é da mesma maneira que eu desejaria, e foi isso que aquele samaritano fez. Ele usou de misericórdia porque ele se colocou na situação daquele homem que tinha sido assaltado e que estava quase morrendo. E se nós queremos ajudar as pessoas, nós temos que fazer assim. Usar de misericórdia, ter compaixão, nos colocar no lugar do outro, nos colocar na situação do outro, porque só assim nós vamos enxergar que nós devemos de verdade amar as pessoas, que nós devemos de verdade ser o retrato do Senhor, o reflexo do Senhor na vida dos outros. Que essa palavra hoje, meu irmão e minha irmã, possa nos inspirar a iniciar a nossa semana, não com a atitude do sacerdote, não com a atitude do levita, mas com a atitude e o gesto de amor daquele que para os judeus era indigno, mas que para o Senhor foi considerado justo, porque ele estendeu a mão e se colocou no lugar do outro. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra tão forte, eu quero te pedir, Senhor, a começar de mim, Senhor, dai-me um coração misericordioso. Dai-me, Senhor, um coração de filho, um coração que ame de verdade. Sim, Senhor, desperta em nós essa graça de sermos verdadeiramente o próximo para o nosso irmão e de enxergarmos o nosso irmão como o nosso próximo. Enxergar, Senhor, as necessidades dos outros, enxergar as dificuldades dos outros e nos colocar à disposição para ajudar, para estender a mão para aquele que precisa, para sermos testemunhas fiéis do Senhor na vida dos nossos irmãos, na vida das nossas irmãs. Não nos deixa fugir, Senhor. Não nos deixa ser indiferentes, como se aquilo não fosse nossa responsabilidade. Mas sim, Senhor, dai-nos esse coração misericordioso, que possamos ter compaixão do outro, que possamos, Senhor, num gesto de amor, nos colocar no lugar daquele que sofre e saber que o Senhor nos chama para ser como aquele samaritano, de deixar outras coisas para depois, e que a nossa prioridade seja sempre estender a mão para aquele que precisa. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.